Olá! Vamos iniciar agora o estudo de número 8, as promessas de Deus. Nós viemos de um estudo a respeito da vida abundante e de como nós precisamos mudar o nosso foco, o nosso sistema de valores para entender que vida abundante não se refere à quantidade de coisas que nós temos, ao ter, mas ao ser e aos relacionamentos que o Senhor pode restaurar à medida que Ele está dentro de nós e que nós aceitamos a Jesus. Hoje, nós vamos aprender sobre promessas de Deus. No nosso texto básico, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Uma das coisas que nós precisamos saber é que Deus nunca se retrata. Ele nunca altera suas promessas. Isso a gente vai ver lá em no Salmo 89, versículo 34. Diz assim: não quebrarei minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Todas as promessas de Deus se baseiam no fato de que Ele é fiel e Ele cumpre o que prometeu. É por isso que nós cremos nas promessas. A nossa fé não é uma fé em algo sem sentido. Não é uma fé sem sentido, uma fé no nada, uma fé por fé. Eu gosto de fazer uma ilustração quando a gente fala de promessa e de por que nós cremos nas promessas, que é o seguinte: a maioria de nós já andou de ônibus. Ônibus de linha circular, desses que andam pela cidade. E a gente espera o ônibus num ponto. Um ponto é lá uma casinha, às vezes tem um teto, um telhadinho, alguma coisa, a gente vai lá e espera. Em geral, a gente espera lá porque sabe que o ônibus já vai passar. Chega lá, você já teve a experiência de entrar no ônibus e sabe que se você esperar um pouquinho, ele vai passar por ali e você vai te levar para o lugar onde você quer. Vamos pensar numa pessoa que nunca pegou uma linha determinada e que perguntou para alguém como é que ele faz para chegar ao lugar X. A pessoa fala: olha, você pega o ônibus tal, no ponto YZ, e lá o ônibus tal vai passar e vai te levar ao lugar X. Você vai, de boa fé, e fica lá esperando o ônibus. Quando chega o ônibus, você vê: é o ônibus que a pessoa me falou, vou entrar. Como que você sabe que o ônibus ia passar? Por que você ficou esperando 1, 2, 3, 5 minutos, 10, meia hora? Você nunca tinha visto esse ônibus. Você nunca imaginou se pegando um ônibus desse. Por que você acreditou que esse ônibus iria passar ali? Experiência? Alguém te disse e você creu naquela pessoa? E você próprio tem experiência de pegar um outro ônibus. E você teve, com a experiência que você tem, mais a experiência da pessoa, você foi lá e esperou e creu que o ônibus passaria. A fé nas promessas de Deus é mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções. Nós cremos em um Deus que já cumpriu promessas. Ele fez promessas no passado, cumpriu essas promessas, fez outras promessas que ainda irão se cumprir. E nós cremos que vão se cumprir porque todas as promessas que ele fez até agora têm cumprido. Não é uma fé cega, é uma fé inteligente. O Senhor que nos fez, que fez o nosso cérebro, que sabe como nós funcionamos, Ele nos dá substância
para que nós possamos crer nele. Ele sabe como nós funcionamos, ele sabe que nós precisamos de evidências para que nós creamos nele. E nós temos isso. Nós temos de sobra na Bíblia palavras, promessas que foram cumpridas ao longo do tempo. Elas não falham. Vamos olhar para um versículo muito interessante lá em Josué, capítulo 23, versículo 14. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. E Josué falando ao povo de Israel: vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. O nosso Deus não falha. Se Ele promete, Ele cumpre. Nós temos várias promessas na palavra de Deus. Nós temos a promessa de vida eterna. A gente vai ver isso lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ele nos fez essa promessa. Temos promessa de ressurreição. Temos a promessa de que Jesus virá outra vez. Em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Maravilhosa promessa de estarmos com Jesus, com Ele nas moradas celestiais que Ele foi preparar para nós. Ele nos promete pôr fim à morte, à tristeza, à dor, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Tantas promessas preciosas que a gente encontra na Bíblia. E o que fazer para receber essas promessas? O que nós devemos fazer para receber essas promessas? Primeiro, crer. As promessas são para aqueles que creem. Elas estão condicionadas à nossa fé. A gente tem que crer para receber, né? É necessário que nós creiamos em Deus, que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A gente precisa crer em Deus e a gente precisa crer nas promessas dele para receber. Nós precisamos perseverar. Hebreus 10 e 36 nos diz: vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Esse versículo diz outra coisa interessante também: perseverar e fazer a vontade de Deus, para daí receber o que Ele prometeu. E para que servem as promessas, né? O nosso comentarista nos diz uma coisa bem interessante. Elas nos ajudam, criando uma expectativa positiva em relação ao futuro e tranquilizando o coração. João 14:1 nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Amém.